Bem, pessoal, hoje nós vamos entrar em mais um sistema, né? O sistema neurológico, onde a gente vai ver daquela mesma forma, né? Vamos ver primeiro as mudanças, tá? E depois nós iremos ver algumas patologias, as que mais acometem aí nossos idosos. Então, a gente tem aqui como mudanças, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente tem aí como mudanças a perda regular de neurônios e da medula espinhal, tá? Que não, essa perda não vai resultar, tá? Não resulta numa perda significativa do funcionamento mental, tá? Então, veja bem. Durante todo o nosso processo, nós temos, né, uma formação aí dos nossos neurônios, tá? Dentro do processo de envelhecimento, ocorre uma diminuição desses neurônios. O que não vai afetar o funcionamento mental. O funcionamento mental, mesmo com a diminuição dos neurônios, ele se mantém. Aí vocês podem questionar, mas por que é que os idosos, eles apresentam perda de memória, algumas patologias que vão serem acometidas aí, que eles vão ser acometidos e vai atingir a mente, isso é devido à diminuição dos neurotransmissores, tá? Principalmente os neurotransmissores da acetilcolina e da dopamina, tá? Nos idosos ocorre uma diminuição característica desses neurotransmissores, o que dependendo da quantidade dessa diminuição, pode desenvolver algumas patologias, tá? Mas eles tendem a perder uma diminuição desse neurotransmissor que vai causar, né, o funcionamento, a perda do funcionamento aí, ou a diminuição do funcionamento mental. Mas veja, não é por causa da diminuição dos neurônios, é por causa da diminuição aí dos neurotransmissores, né? Como os neurotransmissores, eles são repassados pelos neurônios, né, através das sinapses nervosas, então é consequência, tá, da perda, mas não é a perda dos neurônios que vai causar o funcionamento, a diminuição do funcionamento mental, ok? O corpo, ele perde uma parte da função sensorial, os nossos órgãos dos sentidos, né, que são, como é que eu posso dizer, comandados pelas funções sensoriais, eles vão perder um pouco a sua capacidade, tá? Que vai resultar no comprometimento da audição, da visão, do olfato, da regulação da temperatura e da sensação da dor, né? A gente sabe que o nosso sistema, ele controla, o nosso sistema nervoso central, ele controla a questão da sensação da dor, né? E controla também a nossa temperatura, juntamente com o nosso sistema tegumentar, tá? Com a diminuição da função sensorial, que é comandada pelo sistema nervoso, no corpo do idoso, tá? Isso vai resultar na diminuição dos órgãos dos sentidos, tá? Então, vai haver esse comprometimento aí da audição, da visão, do olfato, da sensação tátil, né? Que é a questão da regulação da temperatura e da sensação da dor. Também ocorre como mudança, dentro do processo de envelhecimento, a diminuição generalizada do número de fibras de condução nervosa, tá? Que justamente ela é ocasionada pela diminuição dos neurônios. Se diminuir os neurônios, vai diminuir o quê? As sinapses nervosas. Então, vai diminuir aí a comunicação entre um neurônio e outro, tá? O que vai ocasionar a diminuição dessas fibras de condução nervosa, que são as fibras sinápticas, tá? Que vai fazer com que o idoso, ele tenha uma reação mais lenta, uma reação mais retardada das suas funções, tá? O que vem a juntar com essa reação retardada é justamente a diminuição da
da função sensorial, tá? Da função do tato, aí, certo? Então, é como se a resposta a determinados movimentos, eles chegassem mais lentos, tá? Ao movimento. Então, por isso que o idoso, ele vai sempre com essa lentidão a mais nos movimentos, tá certo? Ela é ocasionada, tá, por essa diminuição dos reflexos, ok? Também como mudança, nós temos aí a perda das informações sensoriais, que é a visão, o tátil e a questão auditiva. Devido a essa diminuição aí do sensorial, muitos idosos, eles vão apresentar o quê? Desequilíbrio, tá? Como em algumas aulas eu falei para vocês, né, que nós iríamos entender por que é que os idosos se queixam tanto de tonturas, é justamente devido a esse processo de envelhecimento que ocorre a diminuição aí dos neurônios, como consequência, a diminuição das funções sensoriais, que vai atingir a visão, o tato e a audição, tá? Então, isso vai resultar num desequilíbrio postural, onde é a causa, tá, da maioria das quedas que acontecem nos idosos, né? Porque é que muitas vezes a gente se questiona, por que é que o idoso cai tanto, tá? Por que é que o idoso se queixa tanto de tonturas, né? Aí vai para o médico, vem a questão, né, de se autodiagnosticar, ou alguém da família já diagnosticar, é labirintite, tá? E quer porque quer que seja labirintite, mas, na verdade, essa questão, né, desse desequilíbrio postural, essa questão da dificuldade, né, de se equilibrar, a questão da dificuldade, a questão de relatos de tontura, tá? Nos idosos, é devido a essa diminuição da função sensorial, tá? Que, como a gente viu, vai atingir o quê? Os órgãos dos sentidos, né? Então, a visão, o tato, a audição, o olfato, tá certo? Então, essa é a causa desse desequilíbrio, tá? E do relato de tontura que os idosos reclamam demais. E devido também a essa diminuição da função sensorial, nós temos a diminuição dos reflexos, né? Além da diminuição das funções sensoriais, nós temos o quê? A diminuição das fibras que fazem os movimentos mais lentos, as articulações mais rígidas, ok? Então, o idoso, ele não vai ter aquela mobilidade, tá? Que tinha quando jovem. E isso está dentro do processo de envelhecimento, tá? Então, não adianta, muitas vezes, a gente estimular, né, a questão do idoso estar sempre reclamando, eu não faço mais esse movimento, eu não faço mais aquele movimento, tá? Eu sinto tonturas, eu não posso andar porque eu fico tonta, eu já caí várias vezes. Então, o idoso, ele tem que entender, a família, ela tem que entender que isso faz parte do processo de envelhecimento. Devido a algumas patologias, né, essas mudanças podem ser mais características, como no caso, nós vimos, né, as doenças musculoesqueléticas, que vêm realmente, né, a atingir aí as articulações, né, e daí o enrijecimento delas. Além disso, o próprio processo de envelhecimento já traz esse enrijecimento, né, devido à diminuição aí das fibras nervosas, tá, das fibras sinápticas, ok? Então, pessoal, são as mudanças que ocorrem dentro do processo de envelhecimento, tá? O que vem mais a dificultar toda essa questão neurológica do paciente é justamente a diminuição dos órgãos sensoriais, tá? É a diminuição das funções sensoriais, o que vem a prejudicar o idoso de forma neurológica mesmo, tá certo? E daí nós vamos ver algumas patologias
que vem a acometer esse idoso com relação ao sistema nervoso. Dentre essas patologias, nós temos o delírio, que é um comprometimento do funcionamento intelectual que ocorre repentinamente, tá? Então, intelectualmente, o idoso ele vai começar a apresentar algumas deficiências, certo? Isso pode ser causado, tá? Pelo estresse, isso pode ser causado por doenças oportunistas, como, por exemplo, a própria depressão, tá? Isso pode ser causado pela diminuição dos neurônios, certo? Então, o delírio é um comprometimento do funcionamento intelectual, tá? É reversível, certo? O idoso, ele pode ser trabalhado em relação a algumas ajudas, como ajuda psicológica, como ajuda de um fono, como ajuda de um psicopedagogo, tá? Que vai ajudá-lo nessa questão a manter o seu intelectual, tá? Dentro do delírio, o idoso ele pode apresentar alucinações e ilusões. Relembrando para vocês, né, que alucinações é algo que não existe. Já as ilusões existe, mas a pessoa está vendo de forma distorcida, ok? Então, dentro de algumas patologias, como por exemplo Alzheimer, o idoso ele pode apresentar crises de delírio, tá? É o que vem a ocasionar aí como nós vamos ver mais na frente, uma questão de reforço, né, de revisão aí da medicação, tá? Então, o delírio é um comprometimento do funcionamento intelectual. Intelectualmente, o idoso, ele vai ser prejudicado, tá? Ele vai ser prejudicado com relação ao conhecimento que ele tinha antes, tá? Ao conhecimento com relação a ele mesmo, com relação ao ambiente, tá? E ele pode apresentar, dentro de uma crise de delírio, alucinações e ilusões, ok? Daí nós temos a outra patologia, né, que eu vou falar concomitante ao delírio, é a demência, tá? A demência é a diminuição do funcionamento mental ou cognitivo, que é caracterizado por afasia, apraxia e agnosia. Tá? Então, veja, o delírio é uma diminuição do funcionamento intelectual. A demência é uma diminuição do funcionamento mental, tá? Pacientes com Alzheimer, ele vai apresentar demência, que é uma das características, é uma das sintomatologias do Alzheimer, e ele também pode apresentar delírio, tá? Muitas vezes esse delírio é ocasionado aí pela questão da demência, tá? Onde ele não vai conseguir, muitas vezes, demonstrar o seu conhecimento, demonstrar que ele sabe algo sobre determinado assunto, tá? É o que vai prejudicar também, né, a questão do diálogo. Então, delírio atinge o funcionamento intelectual. Demência atinge o funcionamento mental, tá? Com relação à demência, que vai atingir o funcionamento mental, o paciente ele vai apresentar afasia, que é uma dificuldade na fala, tá? Daí a importância, como cuidado de enfermagem, a orientação de ser acompanhado por um fono, tá? Ele vai apresentar principalmente, né, aí dentro do Alzheimer, que o paciente vai apresentar demência, ele vai apresentar uma dificuldade na fala, na comunicação, tá? Apraxia é quando ele vai ter uma dificuldade motora, tá? Então, o paciente com demência, ele pode apresentar diminuição maior dos reflexos, porque a gente sabe que
os reflexos eles já estão diminuídos devido ao próprio envelhecimento, né? Dentro do próprio processo de envelhecimento. O idoso com demência, essa atividade motora, ela vai ser bem mais diminuída, tá? Então, nós observamos mesmo uma lentidão, tá? É meio assim robótico do idoso, tá? Isso é causado aí pela apraxia. E a agnosia é quando o idoso ele começa a esquecer determinados objetos, a esquecer determinadas pessoas, tá? Por isso que a demência ela é tão presente no Alzheimer, porque o Alzheimer, com o evoluir da doença, né, com a progressão da doença, que ela é uma doença crônica degenerativa, ela vai progredir, tá? Ele esquece muito as coisas, ele esquece as pessoas, né? Ele esquece o seu ambiente, justamente porque ele apresenta demência e na demência é caracterizado, né, também a agnosia, certo? Então, a afasia, o idoso, ele vai apresentar, o idoso com demência, ele vai apresentar dificuldade de comunicação. A praxia, o idoso com demência, ele vai apresentar uma diminuição motora, tá? Uma diminuição dos movimentos, e a agnosia, o idoso, ele vai apresentar dificuldade de reconhecer objetos, de reconhecer pessoas, tá? Também na demência, apresenta declínio progressivo da memória, que ele vai apresentar dificuldade em aprender assuntos novos ou ele vai esquecer o que foi aprendido ou as duas coisas, tá certo? Então, no processo demencial, vai ocorrer uma diminuição aí da memória, tá? Uma dificuldade aí, um comprometimento aí na memória, tá? Ou o idoso, ele vai ter dificuldade de aprender coisas novas, né? Isso é bem relatado nos idosos, quando muitas vezes a gente fala algo para eles e eles não conseguem codificar, e eles não conseguem memorizar essa nova informação, tá? Como também eles podem esquecer o que já foi aprendido, certo? Esquecer o que eles já sabiam, que entra aí, né, além do processo de demência, também o processo de delírio, que é um comprometimento intelectual. Então, veja que a demência e o delírio, eles estão bem interligados, tá? Mas não obrigatoriamente, né? Quem tem demência vai ter delírio, não, ou vice-versa, tá? Mas é um processo, certo? Eles podem vir tão interligados que um vai estar atingindo o outro aí, ok? E também o idoso, ele pode apresentar ambos, né? Ele tem dificuldade de recordar as coisas do passado, como ele também pode ter dificuldade em aprender coisas novas, ok? Então, né, são as características essenciais aí da demência. E daí, pessoal, como avaliação e evolução da demência e do delírio, tá? Nós temos que observar a participação na AVD, que é a AVD, atividades da vida diária. Se ele faz isso sem confusão ou agitação, ok? Então, o paciente, o idoso, ele consegue desenvolver suas atividades da vida diária sem apresentar nenhuma confusão, certo? Ou, de repente, ele esquece como voltar para casa, né? Ele está na rua, esquece como voltar para casa. Ele está cozinhando algo, né? E ele sempre esquece que colocou alguma coisa lá no fogão e as coisas começam a queimar, daí um risco, tá? E um cuidado de enfermagem que nós devemos ter, que esse idoso, ele não pode ficar sozinho, tá? Ele sempre tem que ter o acompanhante e algumas atividades que ele irá fazer, tá? Precisa-se de supervisão,
Ele tem que ser supervisionado em algumas atividades, quando se observa que ele está apresentando quadros de delírio e de demência, tá? E ou de demência, ok? Dorme 6 a 8 horas à noite, tá? O padrão de sono, ele vai apresentar alguma irregularidade. Então, ele precisa ser avaliado com relação a esse padrão de sono. O idoso, ele apresenta, durante o dia, vários episódios de sono, tá? Isso tem que ser estimulado para que isso não ocorra. O idoso passar o dia todo dormindo, ok? E o cuidador relata o uso dos sistemas de apoio e recursos comunitários, né? É a questão de o idoso, ele tem que participar de grupos sociais, tá? Para isso aí a gente viu, acho, no nosso primeiro conteúdo, para que ele o quê? Tenha sua mente sempre ativada, tá? Seja intelectualmente, no sentido de aprender coisas novas, seja no sentido das recordações, em que ele consiga lembrar o que ele viveu, tá? Então, aí, como cuidados de enfermagem, que entra aí nas nossas avaliações, e seria a evolução do paciente, né, a melhora desse paciente, é observar as atividades de vida diária, tá? Se o idoso ele faz normalmente, se ele já apresenta alguma confusão, alguma agitação, como um esquecimento brusco e significativo, né? Como por exemplo, não saber mais voltar para casa, muitas vezes esquece de vestir a roupa, tá? Algo que ele fazia sempre e hoje não esquece de fazer, né? Como esquecer a panela no fogo, certo? Isso tem que ser avaliado e isso entra aí como orientação de enfermagem a questão que se esse idoso apresenta demência e delírio, ele não pode mais ficar sozinho, tem que estar supervisionado, tá? A questão do padrão de sono, se está alterada ou não, certo? E os sistemas de apoio, né, que são grupos que o idoso ele tem que fazer parte, ok? Tranquilo aí, pessoal, com relação à demência e a delírio? Então, nós vamos dar continuidade agora, falando de outra patologia já bem conhecida por nós, que é a DA, né, que é a doença de Alzheimer, tá? Na doença de Alzheimer, nós temos um estado, é uma doença crônica, tá? Que resulta da perda progressiva do funcionamento neurológico. Então, nós já sabemos que o idoso, né, dentro do processo de envelhecimento, ele perde alguns neurônios, né? Só que, né, como eu já falei para vocês, nós, antes de sermos idosos, né, nós temos uma grande formação dos neurônios, o que isso nem sempre vai implicar no desenvolvimento de uma patologia, certo? Quando ocorre uma perda maior desses neurônios, aí sim pode desenvolver algumas patologias, né? Como aí o Alzheimer e como o Parkinson, que nós vamos ver. Isso por quê, pessoal? Porque nós sabemos que são nos neurônios, que, né, através da sinapse nervosa, que vai estar passando aí o fluxo dos neurotransmissores. Se os neurônios diminuem, lógico, consequentemente, o fluxo dos neurotransmissores também irão diminuir, tá? Aí veja, essa diminuição já ocorre no idoso. Quando essa diminuição é significativa, então vai haver o desenvolvimento aí de algumas patologias, como no caso do Alzheimer, ok? É um ataque gradual. Por que ele é gradual? Porque a gente sabe, assim, porque a gente sabe que o Alzheimer, ele é uma doença que evolui, tá? Então, ele não começa com a sintomatologia brusca, agressiva, tá? Essa sintomatologia, ela vai se agravando com o passar dos anos, né? Então, por isso, ser considerado um ataque gradual, porque o paciente, ele só tende a evoluir, né, para um estado mais crônico da doença, tá? Apresenta declínio cognitivo, progressivo e demência,
ok? O que acontece isso aí? A gente sabe, né? Nós vimos que a demência é um funcionamento mental, é o comprometimento do funcionamento mental, que vai apresentar o quê? Agnosia, certo? Que é a dificuldade, né? Que é o comprometimento em reconhecer objetos e reconhecer pessoas, tá? Além da apraxia e da afasia, tá? Apraxia, movimentos mais lentos, afasia, dificuldade de comunicação. Então, o paciente com Alzheimer, ele vai evoluir para esse estado demencial, tá? Então, irão estar presentes a afasia, a apraxia e a agnosia, que caracteriza a demência, e isso só tende a progredir, tá certo? Por isso, a questão aí do declínio cognitivo, tá? Por quê? Porque vai atingir realmente o funcionamento mental desse idoso, tá? E daí, pessoal, nós vemos aqui, né, que o Alzheimer, ele começa com um esquema generalizado e progride até total dependência. A doença de Alzheimer, com início precoce, ocorre com idade menor que 65 anos. E com início tardio em pessoas com mais de 65 anos, tá? É de início precoce e tem maior redução na expectativa de vida, ok? Então, o que é que acontece aqui? O idoso, quando ele desenvolve Alzheimer, né, ele vai ter uma evolução dessa doença, ela vai evoluir tanto, a tal ponto que a agnosia ela vai estar muito presente, que vai ser essa dificuldade de reconhecer objetos, de reconhecer as pessoas. Então, por muitas vezes, nesse processo aí de dependência total, o idoso com Alzheimer, ele vai apresentar despersonalização e desrealização. O que é essa despersonalização? É quando o idoso não reconhece a si mesmo. Então, o paciente com Alzheimer, muitas vezes, ele não vai reconhecer nem ele mesmo, tá? E ele não vai reconhecer, e ele vai também apresentar desrealização, que ele não vai reconhecer mais o ambiente em que ele viveu por toda a sua vida, ele não vai mais reconhecer as pessoas, né, as pessoas nas quais ele sempre viveu, tá? E veja que esse processo, né, o idoso com Alzheimer, a família, ela também tem que ser vista. Por que que ela tem que ser vista? Porque é um processo muito difícil também para a família, né, que vai acompanhar essa evolução da doença, tá, que vai acompanhar, né, que o seu ente querido não vai mais a reconhecer, certo? Então, essa família, psicologicamente, ela também precisa ser trabalhada, tá? Dentro dos cuidados de enfermagem aí, nós temos que ter esse olhar holístico, nós temos que olhar para a família e, muitas vezes, né, vendo a necessidade, encaminhar essa família também para o psicólogo, ok? Com relação à expectativa de vida, ela se torna reduzida por quê? Porque a doença, né, ela é crônico-degenerativa, então ela, infelizmente, só tende a evoluir. Com o tratamento, essa evolução pode ser um pouco mais lenta, tá? Mas ela irá evoluir. Dentro do quadro clínico, né, dentro da sintomatologia, o paciente esquece atividades básicas, né? Ele esquece de realizar e como realizar banho, alimentar-se, vestir-se, utilização do banheiro, etc. Tá? Então, as atividades básicas, o idoso com Alzheimer, ele vai esquecer. Tá? Dificuldade de dormir, podendo estar trocando o dia pela noite. Tá? É o que nós vimos aí dentro do processo da demência,
né, dentro do processo também do delírio aí, quando o idoso, né, ele vai apresentar essa confusão com relação aos horários de dormir, né, onde muitas vezes ele passa a dormir por vários, né, horários durante o dia, ok? Repetição e inadequação. Esquece o que já disse ou o que já fez, né? Como há um comprometimento do funcionamento mental, né, aí o esquecimento, o idoso ele vai repetir com Alzheimer, o idoso com Alzheimer, ele vai repetir várias vezes aquilo que ele já disse, tá? O que faz, né, mais uma vez, a gente ter um olhar para a família, né, a questão de se trabalhar essa família psicologicamente, para que não haja uma agressividade para com o idoso, porque ele vai repetir várias vezes o que já disse, né, ele vai fazer o que já fez, tá? Então, o idoso, com relação à medicação, precisa ser observado, porque ele pode estar tomando a mesma medicação várias vezes ao dia, tá? Ele, daí, mais uma vez, também a questão do sono, porque ele, né, além, né, da troca aí dos horários, né, esse sono constante pode ficar repetido, esse horário de sono, né, a questão de sair do quarto e esqueceu de vestir a roupa, tá? A questão de estar na rua, esquecer de voltar para casa, certo? Então, vem a questão da repetição, que é quando o idoso fala, né, e faz as coisas várias vezes no dia, e também as inadequações, que é o esquecimento do que se fazer, ok? Pode tornar o sombra do cuidador, né? Para onde o cuidador vai, o paciente vai, tá? Para onde aquela pessoa que ele mais próxima vai, ele vai atrás, certo? E o comprometimento na capacidade crítica e de julgamento, ok? Porque o paciente com Alzheimer, muitas vezes ele também vai apresentar quadros de delírio, tá? Nós vimos que o delírio é um comprometimento intelectual, tá? Então, por isso, esse comprometimento da capacidade crítica e de julgamento, ok, pessoal? Também tem a questão, né, dentro do esquecimento, né, do idoso, como ele pode apresentar desrealização, ou desculpe, desrealização, que é com relação ao seu ambiente, né, ele não mais reconhecer certos caminhos dentro da sua própria casa, tá? Então, o cuidado que nós devemos orientar a família é de realmente retirar, né, determinados objetos, por exemplo, tapetes, tá? Objetos pequenos, como centros de mesa, tá? Centros, né, lá do sofá, determinados criados mudos, tá? Para facilitar a locomoção desse idoso, porque ele não vai lembrar que aquele tapete está na sala, que aquele centro está lá entre o sofá, ele não vai ter essa lembrança, ele vai perder essa desrealização, a situação, né, a acomodação da sua própria casa. Por exemplo, nós andamos dentro da nossa casa no escuro, tá? E muitas vezes não batemos em nada, por quê? Porque a gente já tem na nossa mente todo, né, o acesso, né, todos os móveis, tudo que tem na nossa casa, tá? Como o idoso, ele vai ter esse comprometimento mental, então ele vai esquecer de como é exposto os móveis dentro de casa, tá? Então, daí a questão, né, de bater nos móveis, de quedas, isso tudo, né, nós, como cuidados de enfermagem, devemos orientar a família para que seja evitado. Também ele vai culpar os outros por perda de objetos, tá? Como ele apresenta agnosia, certo? E essa agnosia, ela tende a evoluir, então essa pessoa, muitas vezes, ela não vai achar que foi ela que colocou determinado objeto ali e não colocou,
tá? Então, ele vai estar culpando a outra pessoa que troca os objetos de lugar, né? Que ele guarda um objeto no local e a outra pessoa, né, tira, tá? Então, ele vai, né, dentro do processo de Alzheimer aí, ele vai estar culpando outras pessoas das coisas que não estão nos locais, tá? Mas, na realidade, é ele que coloca naquele local e não lembra onde colocou, tá? Ele pode apresentar alucinações auditivas e visuais, certo? Só que essas alucinações, elas não acontecem no início da doença, elas só acontecem quando a doença ela já está bem evoluída, tá? Eles ficam, tá, Vanessa? Principalmente quando, né, nessa questão de culpa, tá? Eles acham que colocaram determinadas coisas no local, né? E na realidade é porque eles não lembram onde colocaram, e daí ele fica culpando a outra pessoa de ter trocado, de ter colocado em outro local. Aí a pessoa, né, vai responder que não foi ela, né? Então isso vai trazer irritabilidade e agressividade, tá? A questão também da distribuição dos móveis dentro de casa, quando ele bate, certo? Mentalmente, para ele, aquele objeto, né, aquele tapete, nunca esteve naquele local, tá? Mas ele sempre esteve, tá? Mas ele não tem essa lembrança. Então, isso aí também traz irritabilidade e agressividade, tá? Então, esse processo de agressividade, ele também evolui com a doença. É a questão da perambulação, né? Perambulação é que o idoso com Alzheimer, ele vai andar demais, né? Enquanto ele puder estar andando, ele vai estar andando, tá? Daí a questão, né, de ser sombra do cuidador, tá? E a violência e a agressividade, como nós já falamos aí dentro da pergunta de Vanessa, ok? A questão aí do diagnóstico, tá? Nós temos que ter uma avaliação médica e neurológica para identificar os sintomas como depressão, hipotireoidismo e paralisia, tá? Isso aí, pessoal, vem também a questão, né, de se buscar algumas patologias, tá? E daí descartar essas patologias, ok? O idoso com Alzheimer, ele pode desenvolver como comorbidades essas patologias, tá? Também tem a questão da tomografia e da ressonância e do eletroencefalograma, tá? Do EEG, que vai trazer uma confirmação desse diagnóstico, ok? Nós vemos isso através do fluxo dos neurotransmissores, da diminuição dos neurônios aí. Então, veja bem, as células mais afetadas no Alzheimer são a dos neurotransmissores acetilcolina, tá? Então, o que é que acontece? Nós já vimos que dentro do processo de envelhecimento ocorre uma diminuição dos neurônios, né? Consequentemente, vai ocorrer diminuição dos neurotransmissores, do fluxo da passagem desses neurotransmissores. No paciente, especificamente no paciente com Alzheimer, nós vamos observar uma diminuição exagerada do neurotransmissor acetilcolina. E é a acetilcolina que dá o equilíbrio aí com relação à memória, tá? Por que é que o Alzheimer, ele tem essa evolução, né, da perda de memória? Justamente pela diminuição da acetilcolina, ok? Então, ele atua, né, a acetilcolina no processo de memória e ocorre uma diminuída no cérebro da vítima de IDA, né, que é a doença de Alzheimer, ok? Então, o que é que acontece aí, né, com relação ao cérebro das pessoas, né, dos idosos que desenvolvem Alzheimer? Ocorre
né, a perda realmente da memória, né, a questão do comprometimento cognitivo e mental, tá? Ocasionado pela diminuição da acetilcolina, ok? Além disso, é visto também a questão das placas senis e da rede de neurofibrila, tá? Veja, essas placas senis, tá, que são placas envelhecidas, que são neurônios envelhecidos, tá, eles estão presentes nos idosos, certo? Isso faz parte, né, o envelhecimento aí, né, dessas placas senis, né, dificultando aí o processo de memória, tá? Eles irão estar presentes em todos os idosos. Por isso que a gente, né, observa como relatos falta de memória, né? Muito esquecimento nos idosos, tá? São ocasionados por essas placas senis, tá? Só que no paciente de Alzheimer, nós observamos um grande número dessas placas senis, certo? O que vai comprometer cada vez mais esse processo de memória, tá certo? Então, como diagnóstico, nós temos aí, né, os exames que são feitos e que vêm a comprovar a diminuição da acetilcolina, tá? E a formação maior dessas placas senis, que elas ficam interligadas, né, entrelaçadas, e daí no paciente com Alzheimer, ela é bem vista, tá? Além de alguns fatores genéticos, né, que, assim, ainda são desconhecidos, tá? Mas que entra aí a questão do fator de risco de desenvolver Alzheimer para aquelas pessoas que têm pessoas na família que já tiveram Alzheimer, tá? Essa questão dos fatores genéticos é mais para a questão de se pensar no Alzheimer, certo? Porque alguém na família já teve, então eles têm, tipo, uma predisposição de ter, tá? Não significa que venham a ter, mas eles são mais predispostos a ter, ok? Aí o diagnóstico, né, os exames, eles vão comprovar, né, o Alzheimer, o desenvolvimento do Alzheimer ou não, e também a evolução aí da sintomatologia, ok? E daí, pessoal, no Alzheimer, né, como a gente já falou diversas vezes que ela é uma doença que vai evoluir, tá? Ela vai apresentar, né, alguns estágios, alguma literatura, né, por exemplo, Roache, que é a que a gente trabalha, e Brunner, ela apresenta esses estágios do Alzheimer. E esses estágios, sim, Bianca, tá? Esses estágios, eles vêm com a evolução da doença, tá? Então, tem o estágio inicial, que é a fase de esquecimento e de incertezas, tá? Aqui, pessoal, nessa fase, nesse estágio inicial, o idoso, ele tende a culpar muito as outras pessoas de ter tirado as coisas do local onde eles colocaram, tá? Então, eles primeiro ficam confusos, será que eu coloquei, não coloquei? E daí, né, eles esquecem realmente, confirmam que não estão no local e daí culpa as outras pessoas. O estágio médio é o estágio confusional, tá? Aqui o idoso, ele pode apresentar delírios, ok? Ele pode ter algumas alucinações, tá? E se apresentar confuso no sentido de que, eu estou na rua, como é que eu volto para casa? Tá? E daí ele apresentar alguma dificuldade, ou muita dificuldade, muitas vezes, em lembrar o caminho de volta, tá? Ele pode bater nas coisas, porque ele não lembra mais o percurso dentro de casa, ok? No estágio posterior é a fase de demência. Aqui nesse estágio, ele já começa a esquecer o nome das pessoas. Ele já começa a esquecer algumas vezes a pessoa. Tá? Então, por exemplo, a filha que se chama Maria chega lá, oi pai, aí ele não lembra que ali é Maria, tá?
mas lembra que é a filha. Em outro momento, ele pode esquecer que é a filha, tá? E pergunta, quem é você? Ok? Então, nessa fase demencial, onde ele já está, né, a fase de agnosia já está bem presente, então ele pode já ter dificuldade em reconhecer as pessoas a todo momento, tá? Na fase terminal, esse paciente está totalmente dependente, né? Ele não tem mais o controle dos esfíncteres, muitas vezes ele já não deambula mais, tá? E a questão da memória está totalmente prejudicada. Aqui, nessa fase terminal, ele vai apresentar desrealização e despersonalização. Desrealização, onde ele não vai reconhecer nem as pessoas, nem o ambiente, e despersonalização, onde ele muitas vezes não reconhece ele mesmo. Como tratamento, nós temos aí, não há um tratamento específico, o cuidado visa em aumentar a capacidade cognitiva e funcional que restam. Então, na realidade, o tratamento ele vai retardar, né, a qualidade de vida, aliás, ele vai retardar a evolução da doença, tá? O que ainda vai trazer nos estágios, né, inicial, tá, e médio, uma qualidade de vida, tá certo? Tratar problemas criados pela progressão da doença, a questão da deambulação, da incontinência e da agitação, tá? Essa deambulação é que o idoso ele não vai mais poder andar sozinho, certo? É a questão, né, da própria higiene com relação aí ao controle dos esfíncteres que ele vai apresentar na fase terminal, e a agitação, né, que vem ocasionada aí pela agressividade, ela vai estar presente em todas as fases, tá? Porque vai começar lá na primeira fase, quando ele vai culpar as outras pessoas por terem tirado os objetos do lugar, tá? Lembrando que na realidade foram eles que não colocaram lá. Ok? E dar suporte, né, ao paciente e à família. Então, veja como cuidar de enfermagem aí, nós não devemos esquecer da família, tá? Ela vai sofrer porque ela vai chegar o momento que ela não vai mais ser reconhecida pela pessoa com Alzheimer. E nós temos aí alguns comportamentos do paciente com Alzheimer, onde ele vai apresentar o comportamento de andarilho, né, que ele vai querer sair de casa, ele vai querer ir para a rua andar, tá, com aquela teimosia, e que ele não vai saber voltar, tá? E daí ele vai andar, passar pelo mesmo local várias vezes, porque na verdade ele não está sabendo mais voltar para casa, ele não lembra mais o caminho de voltar para casa. Tá? O comportamento agressivo, que ele está presente desde o primeiro estágio, a recusa de cuidados, ele não precisa, né? Segundo ele não precisa, né? Que outra pessoa vá na rua com ele, que outra pessoa o ajude no banho, tá? Paranoia e alucinações, né? Isso aí são ocasionadas, né? Dentro da evolução, tá? A questão da insônia, porque ele vai ter vários comportamentos, vários, né, padrão de sono diferente, tá? A questão de tirar a roupa é quando ele não vai lembrar realmente que está de roupa ou não, tá? Gritar e bater nos outros vem da evolução da doença, da questão da agressividade, de não lembrar do outro, de não lembrar, né, das pessoas da família, tá? E daí, pessoal, nós vamos ver a doença de Parkinson, tá? Que é um distúrbio neurológico lentamente progressivo que afeta com frequência pessoas idosas. Alguém vai falar, é? Pode falar, Bianca. Olha, na doença de Alzheimer, eles podem, tipo, estacionar em algum momento da vida deles e começar a viver daquele momento. Por exemplo, fulano tem doença de Parkinson e para ele está vivendo como se ele estivesse na adolescência dele e tudo mais.
e vive de acordo com aquilo, não reconhece ninguém da casa, porque para ele não está em casa, ou não, ele vai só esquecer de tudo mesmo. Não, na realidade, ele vai esquecer de tudo mesmo, né? Eu acho que você está querendo, veja se é isso que eu estou pensando, dizer que ele volta a ser criança. É mais ou menos isso? Não necessariamente, mas que ele pode regredir a uma fase da sua vida, digamos assim, ou para a adolescência, ou para a fase Ah, adulta, questão onde de ele ainda regressão. não era casado, alguma coisa do tipo. Não, ele pode apresentar esses comportamentos, tá? De outras fases, mas na realidade, isso são ocasionados pelo esquecimento de quem ele é hoje, tá? Então, a questão, né, até do controle dos esfíncteres, né, que como a gente sabe, quando criança, né, a criança, quando ela está desenvolvendo, né, ela não tem o controle dos esfíncteres, quando ela está aprendendo, tá? Então, o idoso, ele vai apresentar isso aí, tá? Isso aí é ocasionado por quê? Pelo processo de memória, onde ele não tem um controle no sentido da, né, estou com vontade de fazer xixi, estou com vontade de fazer cocô. Ele não tem esse controle devido à memória mesmo, ao esquecimento mesmo. A questão do libido, tá? A questão da libido. No início da doença, né, quando ele está aí no estágio inicial, médio, onde ele ainda consegue perambular muito bem, né, mesmo esquecendo o caminho de volta para casa, a libido ele pode dar uma aumentada, né, no sentido aí da adolescência, tá? Ele pode apresentar recortes de quando, né, mais jovem, tá? Comportamentos de quando mais jovem, mas na realidade são todos produzidos pelo próprio esquecimento, tá? Que ele vai evoluir. Respondi mais ou menos, Bianca? Tá? Não há uma regressão com Respondeu sim, relação. obrigada. Não há uma regressão com relação a determinada idade, mas ele pode apresentar comportamentos que são característicos de algumas idades aí, né, adolescência, adulto jovem, criança, tá? Mas sempre ocasionados aí pelo processo de memória, né, pela evolução da memória aí, que como falei para vocês, ele vai apresentar essa despersonalização e essa desrealização, né? Muitas vezes ele não vai reconhecer que ele, né, é idoso, não vai reconhecer ele mesmo, tá? E também é a pessoa. Na realidade, Vanessa, né, como até o slide fala, ele fala na questão por volta dos 65 anos, tá? Mas isso por quê? Porque dentro do processo de envelhecimento, né, nós vamos ter a diminuição aí dos neurônios, tá certo? A diminuição desses neurônios vai ajudar no aparecimento de doenças como Alzheimer, como Parkinson, como demência, tá certo? O que vai caracterizar uma doença da outra é a questão dos neurotransmissores, né? No caso do Alzheimer, nós temos a diminuição da acetilcolina, e no caso do Parkinson, nós temos a diminuição aí da dopamina, tá certo? Dácio, hoje nós temos aí, né, o dia da luta antimanicomial, né, 18 de maio, né, estamos aí, né, vivenciando a reforma psiquiátrica, né? Sim, pode vir mais cedo, tá, Vanessa? Porque além, né, do processo, né, que vai ocorrer, né, essa diminuição dos neurônios, né, isso pode ser antecipado devido aí à questão genética, porque cientificamente ele vai ter uma predisposição por já ter tido, né, por ter pessoas, né, da família que já tiveram a doença ou têm a doença. Né? Então, a questão genética, ela pode vir antecipar aí antes dos 60 anos, antes até dos 60 anos, né, antes até de ser considerado um idoso, devido aí à predisposição de desenvolver, tá? Aí, no caso, essa produção dos neurônios, essa não produção, né, ou a diminuição da produção dos neurônios, ela já começa antes aí da idade idosa,
tá? E tende a progredir, né? Porque na idade idosa vai acontecer essa perda, tá? Então, daí a evolução da doença e a questão, né, de ser crônica e degenerativa, tá? Então, vamos lá para Parkinson. É um distúrbio neurológico lentamente progressivo, que afeta com frequência idosos. A incidência aumenta com a idade, chegando ao ponto culminante aos 75 anos. E, às vezes, o distúrbio progride rapidamente, mas não há casos que a evolução é mais lenta, com a pessoa permanecendo funcionalmente por muitos anos, tá? Então, o que é que acontece? No caso do Parkinson, tá? Assim como o Alzheimer, os sintomas, eles tendem a evoluir, tá certo? No caso do Alzheimer, a evolução, ela se torna mais lenta, porque a acetilcolina, ela vai diminuindo de forma mais lenta, tá? Assim como vai diminuindo os neurônios, a acetilcolina vai diminuindo. Aqui no Parkinson, tá? A doença não é de forma mais lenta. Nós já temos a evolução dos sintomas de forma mais rápida, tá? O que caracteriza mais, né, o Parkinson aí é a questão dos tremores, tá? Então, os tremores, eles tendem a evoluir mais rapidamente, ok? E daí, isso é ocasionado devido a quê? Né? Logicamente, a diminuição, né, dos neurônios, né, que ocorre a perda dos neurônios no idoso. E aqui, pessoal, nós temos a diminuição de um neurotransmissor chamado dopamina, tá? Veja aqui nesse recorte, né, de uma pessoa normal, o fluxo de dopamina. Tá? Então, veja que a dopamina ele está sendo muito produzida, que são esses pontinhos amarelos, e, consequentemente, está sendo muito liberada, tá? Para o neurônio receptor. No paciente com Alzheimer, ocorre a diminuição da produção dessa dopamina, tá? Consequentemente, vai ocorrer, né, a diminuição aí do fluxo dessa dopamina, tá? Então, veja que no Alzheimer, é uma diminuição da acetilcolina, no Parkinson, é uma diminuição aí da dopamina. O que vai aumentar, pessoal, a questão da sintomatologia, tá? O paciente, ele vai apresentar bradicinesia, certo? Que é a rigidez desses movimentos, e perda de reflexos posturais, a questão do aumento de quedas, tá? A questão do aumento de quedas. Aí existe os sintomas que são considerados o mal de Parkinson, que todas as pessoas que desenvolvem Parkinson, que apresentam Parkinson, eles vão apresentar esses sintomas, tá? Veja, postura encurvada, então ocorre, né, esse encurvamento da postura, o que vai ajudar aí no desequilíbrio, tá? Então, quando o paciente que desenvolve Alzheimer é idoso, veja que já ocorre um desequilíbrio devido à diminuição das funções sensoriais, né, que vai atingir aí a audição, visão e tato, tá? Que vai causar esse desequilíbrio, né? O idoso reclamar muito de tonturas, tá? E as quedas. Então, o que vai ajudar ainda mais o paciente com Parkinson é essa postura encurvada, tá? Rigidez nas costas, onde muitas vezes, né, ele não consegue, como é que eu posso dizer, né, dar uma esticada, não seria esticada, né? O científico aí, fazer um alongamento, né, nessas costas, tá?
cotovelos e pulsos flexionados, tá? Além dos joelhos, tá? Também apresentarem essa flexão, tá? O que vem a ajudar também a questão das quedas, ok? Ele vai apresentar tremores nas pernas e tremores nas mãos, tá? Esses tremores, eles tendem a evoluir, ok? A marcha embaralhada e curta, daí a questão, né, do andar meio robótico, que é característico no paciente com Alzheimer, tá? Esse andar curto, né, passos curtos, eles são ocasionados justamente por essa flexão do quadril e dos joelhos, tá? Essa flexão não vai permitir que o idoso com Parkinson, ele dê passos largos, certo? Ele vai apresentar os passos mais curtos, o que muitas vezes, né, vai ajudar a não provocar muitas quedas, tá certo? Abertura reduzida dos braços, né, devido à flexão, realmente, né, dos cotovelos e pulsos, inclinação para frente, que é ocasionada pela postura encurvada, e falta de expressão facial, tá? Uma das grandes características do mal de Parkinson, além dos tremores, são faces inexpressivas, tá? Então, muitas vezes você olha e o paciente, né, com idoso, ele não tem nenhuma expressão facial, tá? Não, de choro, de alegria, de comunicação, certo? Então, essas faces inexpressivas são características aí do mal de Parkinson. Com relação específica ao tremor, né, que é a maior característica que nós temos no mal de Parkinson, ela começa em uma das mãos e em um braço e posteriormente estende-se para a cabeça. Tá? Frequentemente progride e evolui ambas as extremidades superiores. Então, ele começa numa mão, vai evoluindo para o braço e também vai atingir a outra mão, depois o braço, tá? E daí os membros superiores já estão comprometidos com o tremor, tá? Embora presente no repouso, desaparece quando realiza um movimento intencional, tá? Veja aqui, ó. Se o paciente com Parkinson, ele está sem fazer nenhum movimento, tá? O tremor está lá, certo? Eu não estou fazendo nenhum movimento, minhas mãos estão, né, paradas, mas os tremores estão acontecendo, tá? Com o evoluir da dor, aí o que é que acontece? Quando eu estou fazendo algum movimento, por exemplo, o movimento de comer, né, de levar a colher à boca, tá? Esse tremor, ele tende a diminuir, certo? O membro que está em repouso treme e o outro está fazendo o movimento. Ok? Com o evoluir da doença, esse tremor, ele está presente, ele continua presente no repouso, só que ele vai evoluir também para o movimento, tá? Então, por isso que muitas vezes a pessoa com Parkinson, o idoso com Parkinson, ele vai não mais conseguir comer sozinho, tá? Porque o movimento já está apresentando tremor também, tá? O membro superior já está presente também no movimento, certo? E daí ele não consegue mais levar, né, a colher à boca, porque primeiro toda a comida já derramou, né, enquanto ele chega lá na boca, e também a questão de acertar aí a boca, certo? De conseguir levar realmente a colher à boca. Tá? Então, veja que o movimento, né, os tremores, eles começam no repouso, só que no movimento, esse tremor não acontece, né, quando ele está movimentando, tá? Realizando algum movimento, pegando alguma coisa, certo? Só que com o progredir da doença, nem esse pegar mais ele vai conseguir, porque o tremor, ele também vai estar presente quando o idoso, né, com Parkinson, ele movimenta.
vai representar rigidez e enrijecimento muscular, levando à perda da expressão facial, certo? Por isso que ele não vai estar conseguindo, né, expressar, por isso as faces inexpressivas, que são tão características aí do idoso com Parkinson. E aumenta o risco de quedas. Esse aumento do risco de quedas, né, vem além da questão, né, do funcionamento sensorial, né, da diminuição do funcionamento sensorial, nós temos aí a questão, né, da encurvatura, né, da postura, a postura encurvada. Nós temos aí a questão dos joelhos e dos quadris não apresentarem tanta flexibilidade, o que traz aí passos mais curtos, o que obriga a pessoa, né, a andar com passos mais curtos. E daí aumentam realmente o risco da queda. Outros sintomas que podem ter é a questão da salivação, tá? Devido a faces inexpressivas, essa questão, né, da deglutição, ela também vai ser prejudicada, ok? Daí, o idoso com Parkinson salivar bastante, muitas vezes, né, o cuidador tendo que enxugar realmente esse excesso. A questão da constipação, incontinência urinária, ao controle, né, devido a uma dificuldade no controle dos esfíncteres, função sexual diminuída, isso também vem da musculatura, da rigidez muscular, tá? Fala lenta, depressão, dificuldade em realizar atividades diárias, tá? Esse, com relação a dificuldades diárias, muitas vezes são ocasionadas pelo próprio tremor, tá? Que não deixa com que a pessoa venha a fazer determinadas coisas, tá? E a doença progride por cerca de 10 anos, época em que ocorre a morte, geralmente por pneumonia ou outra infecção, tá? Vem aí as complicações, né, do próprio processo digestivo, né, do processo digestório, né, vem aí a questão da imobilidade, né, devido à rigidez muscular, tendo complicação aí respiratória, né, por isso aí, né, dá o Roach falar na questão aí da pneumonia. O diagnóstico, anamnese mais exame neurológico, né, a assimetria no início dos sintomas, presença de tremor no repouso e boa resposta à terapia dopaminérgica, tá? O que é isso? É o tratamento, né, que é feito, né, através do aumento, né, dessas dopaminas para ver se consegue diminuir, né, não seria diminuir, mas controlar aí os sintomas, tá? Não há exame de sangue que diagnostique, e à medida que a doença progride, o diagnóstico é feito com base nos sinais e sintomas. E daí o tratamento. Com relação ao tratamento, nenhum tratamento farmacológico ou cirúrgico impede a progressão da doença, ela evolui de forma mais lenta, tá? Porém, os sintomas, eles são sempre presentes, por isso que a gente fala a questão, né, dessa lentidão aí, tá? Demência pode ocorrer após anos, tá? E o distúrbio de equilíbrio de 10 a 12 anos da doença. Ok? Então, veja que os sintomas, pessoal, eles só tendem a progredir, tá? Assim como o Alzheimer, no Parkinson, as doenças, as sintomatologias, elas tendem sempre a progredir. No Alzheimer, nós vemos isso de forma mais lenta, porque os sintomas, né, eles não são tão agressivos, tá? Eles não evoluem rapidamente, né, muitas vezes. Por isso a doença é considerada mais lenta, tá? Já no Parkinson, nós temos a progressão rápida dessa sintomatologia, e o paciente ele vai viver por muito tempo, né, com essa sintomatologia, né, principalmente aí a presença dos tremores, tá?
Tranquilo, pessoal, com relação ao Parkinson, ao sistema neurológico?